vamos continuar a leitura em Gênesis capítulo 11. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche, em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro." Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: "Essa gente é um povo só e todos falam uma língua só. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que não entendam o que o outro está dizendo." Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleque. Depois disso, Éber viveu mais 430 e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleque foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleque viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serugue. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serugue tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serugue viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá foi pai de 3 filhos: Abraão, Naor e Arã. São estes os descendentes de Tera, que foi pai de Abraão, Naor e Arã. Arã foi pai de Ló. Tera ainda vivia quando o seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã e levou junto seu filho Abrão. O seu neto Ló, que era filho de Arão, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão, eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã com a idade de 205 anos. Capítulo 12. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: "Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem.
e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram em Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também neste lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali, ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher: Escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: Essa aí é a mulher dele? Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada ao palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abraão e perguntou: Por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem aos seus guardas, levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Capítulo 13. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abraão disse a Ló: Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim
antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está? Olhe bem para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra, assim como ninguém pode contar os grãos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra de norte a sul, de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mamre, na cidade de Hebrom, e ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. Capítulo 14. Neste tempo, Amrafel era rei em Sinar, Arioque era rei de Elazar, Kedorlaomer era rei de Elom, e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birza de Gomorra, Sinabe de Adimá, Semeber de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins de Ram, os Emins de Saveh-Kiriataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispate. Eles arrastaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os amorreus, que viviam em Hazazão Tamar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, e de Adimá, e de Zeboim, e de Bela, saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Aconteceu que o vale de Sidim era cheio de buracos, em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamre, o amorreu. Mamre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Robá, que fica a norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres, e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Kedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé. Quando
também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Mamre, pode ficar com a parte deles. Capítulo 15. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou o Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser a sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza que essa terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra em 2 fileiras. Porém as aves eles não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e pavor, tomou conta dele. Então o Senhor Deus disse: Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: Prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmeneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girazeus e dos jebuseus. Terminamos por hoje.